Ok. Então, vamos começar nossa mesa redonda sobre testes. Eu vou ajudar a facilitar a mesa. E primeiro eu queria pedir que cada um se apresente para a galera conhecer. Então, começando pela Inajara, por favor. Beleza. Oi, eu sou a Inajara, sou desenvolvedora na Acreditas. Eu sou aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Atualmente estou trabalhando com Ruby on Rails, mas faz pouco tempo. E já amo barra Soul Ruby. E antes disso eu participei também do Rails Girls algumas vezes, foi como eu conheci a linguagem. E hoje em dia tá aí pagando meus boletos. Então, basicamente isso. Obrigada pelo convite aí, pela participação no evento. Bacana. Isabela, fala um pouco de você. Tô falando mutada, né? Todo dia isso, bicho. Então, galera, eu sou a Isa, eu trabalho como pessoa desenvolvedora na ThoughtWorks. Atualmente eu não trabalho com Ruby, gostaria. Eu gosto muito de Ruby, gosto muito de Python também. Gosto de CI/CD e de testes. Eu sou uma pessoa bem generalista, assim. E é isso. Estevão, fala de você. Fala galera, beleza? Meu nome é Estevão, eu sou diretor de engenharia da Golf Predict. A gente trabalha com Ruby on Rails aqui, eu já trabalho com Ruby há uns 8 anos, pelo menos eu acredito. E é isso. Eu sou muito um cara que gosta de arquitetura e teste influencia diretamente decisões arquiteturais. Então, obviamente, eu gosto muito de teste. E eu acho que esse é um conteúdo legal para a gente debater aqui. Bacana. E para fechar, falando de mim, meu nome é Felipe, pode me chamar de Phil. Eu sou desenvolvedor de software no Nubank, não estou trabalhando com o Ruby, infelizmente, minha linguagem favorita ainda. E lancei recentemente a segunda edição de um livro sobre testes pela Casa do Código também, que é o antigo livro do Hugo sobre o Cucumber e RSpec, agora é bastante atualizado. Então, vamos lá para a nossa discussão. Eu levantei um monte de perguntas para a gente ir discutindo, a ideia é a gente se aprofundar nesses tópicos mesmo e começando com um tópico que eu mesmo tenho bastante curiosidade, porque quando eu comecei a trabalhar, para mim, testes não existiam, eu não sabia que existia esse tipo de coisa para fazer, e durante muito tempo eu achei que ninguém usava isso de verdade, eu achava que era algo que existia e que ninguém usava. E queria perguntar para vocês, a experiência de vocês e a visão de vocês, e tipo, eu sei que muitas empresas grandes usam e o mundo de Ruby adota bastante, mas qual que é a experiência? Tipo, os lugares que vocês trabalham, eles usam testes consistentemente, os testes estão na pipeline, e aí, quem quiser falar, levanta a mão e a gente vai conversando. Isabela. Quer começar, Estevão? Pode começar. Tá, beleza. Então, na ThoughtWorks existe uma cultura muito forte de TDD, né? Até porque tem o chefe de tecnologia lá é o Martin Fowler, e ele fala muito sobre isso, né? Sobre testes e tal. E realmente eu sinto lá que é uma coisa que acontece no dia a dia, principalmente porque na maioria dos projetos rola muito pareamento. E eu, particularmente, acho o TDD sensacional para guiar pareamento, porque você pode fazer aquele fluxo de implementar um teste que falha e ir implementando até ele passar, escrever mais um que falha, passar para o próximo par, e essa pessoa implementa e vai assim sucessivamente, sabe? Então, assim, no meu dia a dia acontece bastante, eu uso no dia a dia e serve muito para isso, nesse sentido de guiar pareamento, principalmente nessa parte de pandemia que a gente está todo mundo remoto, assim, sabe? Bacana. Eu
Eu acho que, assim, eu vou tentar não alongar em história, mas pensando um pouquinho, há muito tempo atrás não era uma coisa que era natural o teste, pelo menos para mim, enquanto eu desenvolvia, sei lá, eu devo ter ficado 5 anos trabalhando sem escrever teste ou sem saber muito bem o que era teste. E quando eu comecei a aprender mais sobre arquitetura de software, sobre decisões de arquitetura, acabou que apareceu os testes como uma maneira de fazer um reflexo daquilo. E aí, falando um pouco da minha experiência, ao longo desse tempo, eu fui descobrir o TDD e eu fui descobrir o quanto o teste ele pode guiar a decisão. Igual a Isa falou sobre no pareamento, como o teste ajuda no pareamento, e eu gosto de falar sobre o TDD, como ele ajuda a controlar a ansiedade das pessoas, porque, assim, o desenvolvedor é muito ansioso para escrever código à torta e à direita. E, às vezes, o teste, ele pisa no freio e te fala assim, pensa um pouco mais antes. Ou então, às vezes, ele vira uma ferramenta muito simples que te ajuda até mesmo a debugar. Eu não sei se vocês costumam usar, mas eu uso muito Guard, que é um file que ele fica vendo se o arquivo foi mudado. E toda vez que o arquivo é mudado, ele roda o teste daquele arquivo. Então, ao invés de eu ter que, vamos dizer assim, há muito tempo atrás, quando eu ia testar alguma coisa, eu tinha que abrir o navegador, porque eu estava fazendo aplicação web, e ficar dando Ctrl F5 para ver se atualizar a página, para o código que eu mudei ia ser alterado. E hoje eu abro o console, deixo o guard rodando e vou fazendo alterações tanto no teste quanto no código enquanto eu estou desenvolvendo. Então eu vejo muito dessa forma como que o teste ele vai te ajudando a guiar suas decisões ao longo do processo de desenvolvimento. E ao mesmo tempo ele te controla a ansiedade. Porque se começa a ficar muito difícil testar alguma coisa, provavelmente você está fazendo alguma coisa errada e você talvez tenha que repensar o código de produção. Eu vejo mais ou menos dessa forma. Sim. Eu comecei a trabalhar com testes na minha penúltima experiência, que era na ThoughtWorks também. Então, concordo com a Isa que o fato de ter uma cultura muito forte dentro da empresa apoiou para começar a aprender esses conceitos e aprofundar e começar realmente a sair de um cenário em que eu não conhecia nada de testes para um cenário que hoje em dia eu já não me imagino escrevendo uma funcionalidade, adicionando algo sem testar. Então, mas eu vivi muito tempo em que, na minha época, não tinha nem testes, não tinha nenhuma pessoa ali para uma pessoa QA, né, uma pessoa analista de qualidade ajudando a testar. Então, hoje em dia, na Acreditas, a gente também tem uma cultura de testes bem, bem forte. A equipe que eu tô, a gente utiliza testes para tudo, assim, testes automatizados, né? E então eu acredito que essa parte de ter uma empresa que vê a qualidade como algo tão importante quanto a entrega foi o que eu percebi assim que foi o diferencial, porque nas outras empresas que eu estava tinha pessoas que tentavam, que faziam os testes unitários, rodavam na sua máquina, mas a empresa não via valor naquilo. Então eu acho que essa parte da empresa ver qualidade, ver testes como um valor é algo bem, bem importante para que as pessoas que entrem nesses lugares comecem a, então, ter contato com testes e entendam seu valor. Então, eu atribuo muito o fato de eu gostar de testes hoje e não viver sem testes hoje às empresas que eu entrei, que eu participei, que tinham isso muito forte na cultura. Então, eu acho que esse foi um ponto bem importante da minha jornada, assim, com testes. Estar em lugares que veem valor nisso e que cultivam isso dentro do seu dia a dia, assim. Isso é interessante, né? Porque eu tive uma experiência onde eu vi as pessoas falando sobre testes. Eu falei, pô, isso parece bacana. Tem bugs aqui e tem bugs, às vezes, que voltam, né? Problema de regressão. E eu quero não ter esses problemas mais. E eu comecei em alguns lugares, a escrever os meus testes, né? Você, como desenvolvedor, às vezes você está lá na sua máquina com a sua atividade e você fala, beleza, eu vou escrever uns testes aqui, vamos ver o que acontece. E para mim, pelo menos, foi uma experiência muito interessante, porque eu não conhecia ninguém que testava, eu não conhecia a biblioteca de mock, então eu tive que testar tudo sem nenhum tipo de mock, de double, isso foi bem interessante. Mas
para isso ser adotado, tipo, as pessoas não entendiam como que o teste deveria ser, quando que ele devia ser escrito, não existia pipeline, então foi algo muito solo, né? Tipo, eu não consegui fazer com que isso... Meu vídeo travou? Vocês estão me escutando? Ok. Estamos. Talvez meu vídeo não esteja ideal, porque eu tô com alguns probleminhas de internet, mas vocês me escutando, a gente consegue continuar a discussão. Obrigado. Mas é uma coisa que precisa de um apoio, né, da liderança da empresa. E, tipo, se eu, sei lá, com a experiência que eu tenho hoje, quisesse trazer isso, eu tentaria conversar com as pessoas que, tipo, são responsáveis pelas áreas, né, e tentar conversar com essas pessoas. E essa parte aí de adotar testes, tipo, se vocês tiverem alguma experiência com isso, eu fico bastante curioso, tipo, do processo em si, porque eu só passei de lugar que não tinha, ou só uma pessoa fazia, para lugares que apoiavam fortemente e que a cultura de testes, tipo, era praticamente impensável você abrir um PR sem testes. Vocês passaram, tipo, pelo meio termo disso? Sim, eu passei mesmo dentro de uma empresa que, porque no caso da TOTUS, ela é uma consultoria, né? Então nós temos os clientes. E não necessariamente o cliente, enfim, que contrata a empresa, tem aquela cultura muito forte. Por exemplo, hoje, diferente da Acreditas é uma empresa de produto, né? Então a gente não está ali alocado dentro de um cliente fazendo coisas. Mas eu tive uma experiência em que a gente, enfim, montou um projeto dentro de um cliente, e esse cliente tinha uma pessoa QA, e essa pessoa QA era responsável por automatizar os testes, mas os testes mais de fluxo, testes ponta a ponta, e as pessoas desenvolvedoras, elas eram responsáveis pelos testes de unidade, mas nem todos escreviam. Então, tinha um sistema bem legado, assim, sem testes, e que só testes mais de alto nível. E a gente tentou fazer um trabalho muito forte de, junto com o time e com pessoas QAs da empresa, conseguir montar uma estratégia de qualidade para o cliente e conseguir vender isso. E a gente teve bastante resistência, mas a resistência, nesse caso, foi mais no nível de pessoas desenvolvedoras da cliente. Por quê? Porque elas tinham prazos muito apertados. E para elas não tinham tempo de escrever testes, mesmo que elas gostariam. Então, nesse caso, a gente estava pensando toda uma estratégia de qualidade para aquele projeto, de como é que a gente ia conseguir fazer com que as pessoas desenvolvedoras também escrevessem os outros testes nos outros níveis. Mas a gente se deparou com o fato de que o projeto, nos seus processos, de processo de entrega, de prazo, de pessoas fazendo horas extras para conseguir entregar funcionalidade, sendo que não tinha testes, o pessoal enxergava que isso ia gerar mais trabalho para eles, e eles iam precisar fazer mais horas extras para entregar uma funcionalidade. Então, nesse caso, a gente se deparou com algo em que o processo da empresa, a cultura, né, de como que eram feitas as entregas, fez com que tivesse essa resistência. Mesmo que as lideranças aprovassem, as lideranças queriam isso, as lideranças do cliente e da empresa também. Só que, nesse caso, as pessoas lideranças, não elas que estavam ali no final do dia, tendo que entregar funcionalidades com prazos apertados. E que, inclusive, quando a gente foi fazer uma dinâmica com o pessoal, uma dinâmica de trade-offs, de o que eles estavam dispostos a abrir ou não abrir mão, o pessoal colocou que qualidade eles estavam ok em abrir mão, porque isso já era uma prática que eles tinham hoje em dia, de liberar coisas com bugs, mas liberar e só depois arrumar. Então, a gente enxergou que isso foi um empecilho grande, mesmo tendo o apoio de pessoas que gostariam, mas já era uma dor para as pessoas desenvolvedoras ter que entregar funcionalidades, quem dirá aprender sobre testes para então testar. E mesmo que tivesse pessoas da consultoria, no caso da TOTUS, lá para ajudar,
E para levar essa questão de vamos parear, vamos testar juntos, esse tipo de coisa, teve essa resistência bem forte. E eu super entendo a dor dessas pessoas desenvolvedoras, sabe? Porque muitas vezes já estão ali com prazo apertado, não estão acostumadas a fazer testes. Então, como que elas iam simplesmente adicionar um requisito novo, um conceito novo dentro do que elas estavam fazendo, sendo que, nesse caso, ia precisar ter uma mudança de cultura, de que os prazos não iam mais poder ser tão apertados como eram, de que qualidade ia precisar ser vista de uma forma diferente. Então, teve esse desafio, assim. Eu lembro que, quando eu saí do projeto, a gente estava numa fase muito ainda de tentar convencer o pessoal. A gente, nas nossas tarefas, entregava com testes, mas as pessoas desenvolvedoras do lado do cliente, infelizmente, não testavam do lado delas, muito por causa desse fluxo de como que funcionava a cultura e o fluxo de entrega, assim. Então, eu tive essa experiência que mesmo dentro de um lugar com a cultura de testes muito forte, quando a gente estava trabalhando com um cliente que não tinha muito isso, por causa das dores das pessoas desenvolvedoras, teve essa resistência. Assim. Bacana, muitos relatos interessantes aí. Eu trabalhei um tempo em consultoria também na plataforma Tech e é um ponto de vista bem interessante, né? Que você está de fora, né? Às vezes você não, não conhece as dores de quem está lá no dia a dia com a entrega urgente, né? E se tenta trazer algo que é legal, mas que está competindo pelo tempo da pessoa ali para entregar a feature. E pensando nisso, tipo, tem vários tipos de teste, né? Tipo, tem teste de unidade, tem o teste de integração, tem teste de aceitação, e até um negócio que eu acho bastante difícil, às vezes, dizer estou fazendo um teste de integração ou estou fazendo um teste de aceitação ou um teste end-to-end. Tem até um cara que eu gosto bastante no Twitter, que é o Justin Searles, que ele tem uma consultoria chamada Test Double, que ele agrupa todos os testes de aceitação end-to-end numa sigla chamada SAFE, que ele fala que no fim eles têm suas diferenças, mas no fim você usa basicamente um teste dessa lista aí, desses tipos, para testar o seu sistema. E uma coisa que pensando em, tipo, adotar teste, tipo, você pode começar pelo pacote completo, todos os tipos de teste, ou você pode começar com teste de aceitação, ou testes, ou começar com TDD, tipo, se vocês fossem começar a usar testes, qual tipo de teste vocês começariam? Tipo, se vocês fossem sugerir para alguém começar a estudar testes, e fico curioso aí. Diga lá, Estevam. Então, eu acho que dentro dessa visão, eu acho que até um pouco da visão do que a gente comentou sobre o teste ser mais custoso do que o próprio código de produção em si, eu acho interessante. Hoje eu não consigo ter essa visão, mas eu lembro que quando há um tempo atrás eu olhava e falava assim, realmente o teste ele é mais custoso do que o produto e às vezes é um trabalho duplicado que eu estou fazendo, né? Então eu tive esse processo. E hoje eu vi e eu acabei reparando que quando eu estou escrevendo o teste, eu estou tirando aquele tempo que eu faria de ter que fazer de setup. E quando eu coloquei isso na balança, ficou muito mais favorável o tempo do teste ser escrito ao invés do tempo de setup. Então, o que eu quero dizer com o tempo de setup? Poxa, você precisa registrar alguma coisa no banco de dados. Em geral, quando a gente está trabalhando com Rails, a gente precisa fazer a fixture, precisa popular o banco para poder rodar um teste em alguma coisa antes. Então, quando a gente lá não tinha teste, a gente tinha que estar lá e cadastrar o registro, abrir o console, fazer os registros, aí ia testar. Se tinha que te modificar alguma coisa no banco, você tinha que cadastrar uma segunda feature para poder testar e rodar de novo, e todo esse processo. E eu acho que hoje, com o teste é muito mais fácil. Então, quando alguém quer entrar, vamos dizer assim, vai começar a programar e vai conversar comigo, eu vou falar assim, cara, vamos fazer um teste mais simples. Não vamos dar nome para ele, não. Vamos fazer o mais simples aqui. Então,
qual que é o mais simples? Você tem uma classe que você quer testar essa classe? Não sei, vamos dizer que você tem o controller, vamos ver lá como que o RSpec testa o controller e vamos tentar seguir o guide dele. Mas começa simples mesmo, só caixa preta, entrada e saída. Você chama lá, passa os parâmetros que precisa passar para aquele código funcionar e testa ver se a saída que você cria é aquela saída mesmo que está acontecendo. Essa abordagem, ela é a abordagem que um pouco do que o Kent Beck prega lá no TDD quando você está escrevendo o teste antes, que é o teste que você vai afunilando, né? Às vezes a galera chama de bottom-up, mas é porque você vai afunilando até chegar à unidade mais, a menor unidade do sistema. Mas ele começa com um testezão grande, para depois ele descendo e implementando as coisas. Então, hoje eu vejo, para quem está começando realmente a começar a escrever teste dessa forma. Mas, assim, voltando à segunda parte da pergunta, para quem já tem mais tempo escrevendo teste, eu particularmente recomendo testes de unidade, seguindo a ideia do Steve Freeman, que ele escreveu lá no livro azul dele, o Growing Object Oriented, eu sempre esqueço o nome, mas é o livro azul, é o O Growing Object Oriented Software Guided by Tests? É o GUSI. Isso, esse mesmo. E aí ele vem trazer uma segunda alternativa para o TDD, mas que ele começa agora a introduzir o conceito de stubs e mocks, para poder você controlar as fronteiras das suas classes. Então ele inverte, né, um pouco a ordem. Em vez do cara escrever de baixo para cima, em vez de ir cavando, né, ele começa de cima para baixo. Então ele moca a primeira camada, vai para a segunda, etc. E aí, para pessoas mais experientes, eu acho que isso faz mais sentido, porque ajuda a guiar decisões técnicas. Porque eu vou lá escrever meu código e vou fazer um teste vou testar uma interface que ali do meu código. Pô, se a interface funcionou, beleza, agora eu desço mais um nível, em vez de eu descer tudo e construir de baixo para cima. Eu acho que existe essa diferença, pelo menos da introdução da pessoa no mundo do TDD, a pessoa que nunca escreveu teste, e hoje a pessoa que já está mais acostumada e que ela pode, vamos dizer assim, brincar mais com a ferramenta. Eu concordo com o Estevão e tem uma questão também que, assim, por exemplo, hoje em dia eu trabalho com uma arquitetura orientada a eventos totalmente assíncrona, com lambdas e tal. Então é muito complicado fazer um teste de integração que vai integrar, tipo, não sei quantas filas e não sei quantas lambdas, sabe? Então, assim, para uma pessoa que está começando a começar a colocar em testes nessa arquitetura, com certeza é muito mais fácil fazer um teste unitário, que eu só vou ali naquela lambda específica fazer um teste para chamar um método apenas do que eu fazer um teste de integração que vai fazer uma requisição e olhar se realmente chamou a fila tal e a fila tal mandou uma mensagem para outra fila, sabe? E o evento foi atualizado no banco, tudo isso. Eu acho que tem também essa questão arquitetural, né? Que para algumas arquiteturas o teste de integração é muito custoso. Sim, muito, muito legal você comentar isso, porque eu tenho exatamente esse problema dos microserviços. O Nubank ele é conhecido por ter um microserviço por programador aí. E aí, tipo, como você faz um teste ponta a ponta, rodando um fluxo igual ao que o cliente rodaria quando você tem que subir 30, 50 serviços para aquele fluxo funcionar, né? E isso traz algumas soluções interessantes aí, que eu ia comentar, mas acho que o Estevão queria comentar alguma coisa. Que eu ia só comentar sobre essa dificuldade das fronteiras. O Alan Kay, né, o criador do Smalltalk, vamos dizer assim, um dos pais de orientação a objeto, ele falava que orientação a objeto ela é sobre troca de mensagens. Então, quando você tem dois objetos conversando, basicamente o que você tá fazendo ali é testando as mensagens que ele troca entre si. E quando eu vejo muita gente, vamos dizer, extrapolando isso, mas para o mundo, às vezes, de um microserviço, ou indo para um mundo onde você é mais distribuído, ou até mesmo um monolito, que é bem estruturado, que a galera chama de modular monolito, as fronteiras são muito importantes, testar as fronteiras são muito importantes. E aí, nesse momento, onde às vezes o teste de unidade, vamos dizer assim, da unidade do módulo, ele é muito importante, porque ele vai começar a testar os contratos entre as classes. E aí você começa a assumir que as classes elas funcionam por si só. Então eu tenho o microserviço A e o microserviço B.
eu não vou testar a integração dos dois. Até posso, e eu acho que é bom fazer isso, mas isso é muito custoso. Então, o primeiro teste é, eu testo se o A está funcionando com entradas e saídas, eu testo se o B está funcionando com entradas e saídas, e aí, beleza, quando eu sei que os dois estão funcionando, já me dá um pouco de segurança que a comunicação entre eles vai funcionar. Eu vejo um pouco dessa forma. Legal. Uma perguntinha aí, porque é algo que eu já vi dúvida. O que você diria que é um contrato aí, para ficar claro? Então, contrato depende da granularidade que a gente está vendo. Se eu estou falando de classes, um método que eu chamo de uma classe, ele é um contrato ou é uma interface. Era muito comum lá, é muito comum ainda, era não, né? Em Java, você ter as interfaces, né? Que são estruturas da linguagem que te permitem definir um contrato em que você não tem nada concreto, ou seja, você não tem uma instância na memória. Você só tem falando, gente, olha só, o método A, B, C e D são os métodos que você pode chamar nessa classe. E a gente fala muito quando fala em contrato, porque a gente fala também em outras coisas, tipo injeção de dependência, inversão de controle, e por causa disso a gente vai acabar entrando em contrato. Mas no simples, se a gente está falando hoje de classe, e se a gente estiver testando uma classe, por exemplo, lá no Rails, um model do Rails, um método daquela classe, ele é o contrato, é a assinatura daquele método. Então, os parâmetros, as pré-condições e as pós-condições. Em geral, pré e pós-condições, se a gente for falar lá do Bertrand Maia sobre design by contract, mas assim, simplificando, são os métodos da classe mesmo. Bacana. Sim. Inclusive, um, uma abordagem de teste que eu conheci no Nubank, que eu percebi ser bastante efetiva e eu gostaria de ter tido ela em outros lugares, principalmente lugares que têm muitos serviços, é o que eles chamam de teste de esquema, que é um teste de contrato, basicamente, entre os serviços. Então, todos os endpoints HTTP, todas as mensagens que são produzidas e consumidas pelos serviços, aí mensagens Kafka lá no caso, todos eles têm um esquema definido, então todos os campos, o tipo, se é opcional ou não, e roda um teste toda vez que você mexe no esquema para saber se o que um serviço espera é igual ao que o outro serviço produz. Isso pega muito bug, e eu queria que todos os lugares que tem mensageria e que tem HTTP usassem esse tipo de testes aí. Principalmente porque eu até fiz a transição de, tipo, linguagem tipada, eu trabalhava com .NET para linguagem fortemente tipada para fracamente tipada, eu não sei se eu estou usando os termos corretos. Mas o Ruby é dinâmico, ele não fica validando o tipo o tempo inteiro, ele não verifica, ele não tem no safety, se eu não me engano, e eu gostei disso, mas tem lugares onde validar essas coisas é bacana e ter isso testado de forma automática é bacana também. Eu acho só um comentário sobre isso que eu acho engraçado é que quando a gente faz essa transição da linguagem tipada, né, estaticamente tipada para a linguagem dinamicamente tipada, a gente geralmente cai em alguns problemas que são comuns, e eu acho que o teste ele ajuda a salvar. Por exemplo, em Ruby, a gente costuma muito falar sobre polimorfismo usando por duck type, né, que é o polimorfismo por contrato. Como eu não tenho tipo, eu só preciso daquela assinatura e eu preciso verificar aquela assinatura. Então, alguns testes que vão testar justamente esse contrato entre classes, eles podem ajudar muito a gente durante o desenvolvimento, porque você consegue cumprir um pouquinho daquele princípio open-close lá do Solid, que é assim, pô, é aberto, eu posso estender essa coisa pra caramba, mas ele é fechado para mudanças. Então, eu acho interessante fazer essa comparação e entender que em alguns momentos testar o contrato ele também faz parte do processo de desenvolvimento. Sim. Queria tentar responder uma pergunta rapidamente que, na verdade, não sei se a gente deixa para o final ou se é melhor ir. Eu acho que é melhor, talvez, a gente reservar um tempinho no final
para as perguntas. Alguém ia falar? Não. Beleza. E aí pergunto também, tipo, essa experiência de ter, tipo, esses testes automáticos entre os serviços que validavam os esquemas, tem, por exemplo, a Isabela, por exemplo, que falou agora há pouco sobre os testes de mutation e tudo mais. Que tipo de coisas diferentes de testes vocês têm usado aí? Fora as coisas mais tradicionais aí, pelo menos as que se comenta mais, TDD e tudo mais. Eu, assim, acho que eu só usei os testes de mutação, né? Tem os testes de contrato que você falou, mas eu acho que agora já tá ficando bem comum, né? Assim, já tá mais tranquilo. E quando a aplicação tem front-end, tem os testezinhos end-to-end lá, tipo o Cypress, que vai clicando nas coisas e tal. Mas eu acho que para front também é relativamente comum, né? Eu sou muito do back-end, então não tenho tanta visibilidade dessa parte assim de front. Fora isso, eu não tenho usado tantas coisas diferentonas, assim. Galera, vamos aproveitar a ideia do Felipe e interagir com as perguntas? Começar a subir as perguntinhas? Bora. Beleza. Vamos selecionar umas para jogar na tela. A gente já tem uma aqui. Fio, para essa quantidade tão grande de microserviços se comunicando, como vocês mocam esses payloads? Usam alguma interface que salve esses mocks automaticamente entre os serviços? Boa pergunta. Falando especificamente dos testes de esquema, é um teste bem unitário do esquema, onde você pega um serviço que produz a informação, e você olha campo nome, string, obrigatório, idade inteiro obrigatório, e você compara com o serviço que consome essa informação. E, por exemplo, se no serviço que consome ele fala que idade é opcional, ele vai dar erro, ele vai falar, você está esperando que o serviço produza algo que ele não vai produzir. Esse campo é obrigatório, ele não é opcional. Então, não existe um mock, basicamente, você faz um teste um pouco diferente, sem mocks nesse caso. Alguém mais quer comentar, ela? Eu estava pensando um pouco sobre duas coisas. Tem uma gen do Rails, o VCR, que ele já produz algum mock assim de resposta, que é muito bom para a gente poder testar. Mas se você não quiser entrar no mérito do VCR, de poder de descobrir alguma ferramenta nova, em geral, eu costumo fazer um mock da saída. E aí, quando eu falo em fazer um mock, eu penso um pouco na arquitetura, na ideia da arquitetura hexagonal de entradas e saídas, né? Portas e adaptadores. Então, se eu tenho um serviço meu que ele vai comunicar com outro, eu preciso ter um adaptador para conversar com esse outro. Então, quando eu for implementar esse adaptador, ele que vai ter o teste que conecta e sabe o contrato. É um pouco do testar o esquema que provavelmente o Felipe tem lá no Nubank, mas você tem essa porta de saída, ela é o seu resultado e é ela que você vai testar. Legal. A gente vai começar a responder algumas perguntas. Então, primeiro tem o Eduardo Mendes. Quais são os primeiros passos se eu quiser aprender a testar? Posso começar, né? Os primeiros passos me ajudou muito ter uma pessoa que tinha mais conhecimento sobre testes, que já tinha trabalhado com isso, para me recomendar alguns materiais e também para fazer pareamento. Então, eu lembro que a gente utilizava muito a dinâmica do ping-pong, de fazendo TDD, né? A pessoa alguém fazia o teste falhar, outra pessoa arrumava o teste, então a gente refatorava.
Então, eu acho que é legal ter, de alguma forma, essa troca durante o teste, usar o pareamento. Tem também pessoas que utilizam bastante a dinâmica do Pomodoro, que cada pessoa fica driveando por um tempo e enquanto a outra fica observando e depois troca. Me ajudou bastante também entender a pirâmide de testes e os antipadrões. Então, por exemplo, tem muita gente que fala, até um assunto meio polêmico, né? Que o Ice Cream Cone é um antipadrão, mas eu já vi sendo utilizados em aplicações não como um antipadrão. Então, eu acho que é legal entender a pirâmide de testes e outros formatos dos testes e como que isso se encaixa na aplicação que vai estar utilizando. Para mim, ajudou bastante também quando eu saí só da teoria e fui para a prática. Então, estudar sobre testes, estudar sobre TDD, mas conseguir praticar também, nem que seja num projeto pessoal, ou então dentro da empresa, caso seja uma empresa que não tem isso no dia a dia, pega um tempo para adicionar os testes naquela aplicação, ver como é que funciona e tal. Eu acho que depende muito do contexto também, se é uma pessoa back-end, estudar certos tipos de... começar mais por certos tipos de teste, versus se é uma pessoa front-end e focar em outros. Então, essa parte do front-end, por exemplo, está bastante sendo utilizada agora o Cypress para conseguir testar fluxo, testar interface. Tu consegue pegar qualquer site da internet e criar um teste de fluxo para aquele site usando o Cypress. Tu não precisa ter uma aplicação. Tu consegue pegar qualquer site e escrever um teste para testar que aquele site está fazendo as coisas que deveria estar fazendo. Então, acho que isso funciona super bem. E para testes back-end também, inclusive testes de fluxo e testes de ponta a ponta para APIs também. Inclusive, tem pessoas que utilizam o Cypress, eu nunca usei, para esse objetivo e tal. Então, eu recomendo bastante estudar pirâmide de teste, antipadrões, ter alguém ali junto para parear, sair só da teoria e ir para a prática também, porque é na prática ali, dependendo de cada exemplo, porque nem sempre é algo que é colocado como, siga essa prática, dependendo do contexto, não vai ser o melhor, e então eu acho que estudar e depois praticar e começar a apanhar para os testes e brigar com eles e depois acertar com eles é o caminho que para mim funcionou. Posso só acrescentar uma coisinha? Eu acho que uma coisa muito importante que a Nayara falou foi sobre fazer, meter a mão na massa, né? E aí, às vezes, eu vejo que as pessoas um pouco receosas de como vai escrever o teste. E uma coisa que me ajudou foi, assim, imagina que você quer testar qualquer coisa no seu código. Qualquer coisa. Qualquer classe. Provavelmente você já sabe mexer naquela classe de alguma forma. Você sabe como executar ela. Então, faz ela ser executada dentro do arquivo de teste, sem fazer nada, sem fazer nenhum inspect, sem fazer nenhuma asserção, só coloca aquela classe para ela ser executada ali e roda o teste. Provavelmente o teste vai passar porque você não tem nenhuma asserção, ou o teste vai quebrar porque você não construiu as dependências corretas daquela classe. E aí você vai para o segundo passo, constrói as dependências corretas se não passar. Aí quando você retornar o valor, coloca um print lá depois do resultado que foi printado. Aí você vai ver o resultado printado na tela. E aí, por último, quando você viu que já foi printado, aí você tenta dar uma lida lá na biblioteca do teste, provavelmente no RSpec, ou qualquer outro, e vai dar um expect, o valor de resultado daquele código igual a alguma coisa que você esperava. Eu acho que é uma das melhores maneiras de você colocar a mão na massa e ver realmente o teste funcionando. Porque eu vi muito valor, e eu gosto muito de falar isso, no como o teste ele corta caminho para você, de às vezes ter que fazer setup de tudo. E aí, testar isso na prática vai ajudar muito, pelo menos para... Se você não escrever um teste bom, pelo menos você vai estar conseguindo rodar mais rápido o código que você está querendo testar manualmente. Vamos dizer assim. Uma outra dica rapidinho é usar as ferramentas de debug, usar breakpoints, isso é muito útil, porque você consegue visualizar onde seu código está indo, aonde que ele está quebrando, o que está executando. Então, para quem está começando, ele vai ser um passo a passo, literalmente, do que está acontecendo no seu teste, sabe? E praticamente toda ideia, assim, tem algum plugin ou já tem nativo uma ferramenta de debug, é bem legal. Legal.
quando eu comecei quando eu comecei a testar, me ajudou também olhar para a descrição das vagas das empresas, na época eu estava procurando e tinha opções, e buscar empresas que usavam testes e que pediam testes nas vagas, porque aquilo era o que eu queria. Então, é uma forma de também se expor a um ambiente onde você vai aprender. Bom, nosso tempo se encerrou, infelizmente, que esse papo estava muito bacana. Então, agradecer aí a conversa aí, essa troca que a gente teve. E acho que é isso. Eu senti que alguém aqui ficou com vontade de falar mais sobre testes. Alguém aqui nesse chat, aqui, mó galera, tem um monte de pergunta ainda para ser respondido. A gente pode pensar em um outro momento para continuar respondendo isso, Twitter, Grupo SP. Eu acho que tipo, tem muitas perguntas interessantes, mas agora tem uma talk da Camila Campos. Mas podem surgir ideias ali no chat mesmo de como a gente pode pegar essas perguntas e continuar esse debate com vocês. O que vocês acham?